Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e a paz do nosso bom Deus, tudo bem? Vamos lá, gente, de João capítulo 18, que diz assim: Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os seus discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: A quem buscais? E disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscai, então deixareis ir. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: Coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que meu pai me deu? Então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro estava também ali com ele se aquecendo. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente que eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás mandou-o ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Ei, não é um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: Eu não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo e, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram na residência oficial do governo ou do governador romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhe perguntou: Que acusação trazes contra este homem? Responderam: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe então Pilatos: Levai-o a vós e julgai-o segundo a vossa lei. E responderam então os judeus: Não nos é permitido executar a ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou então Pilatos a entrar na residência oficial do governo romano, chamou a Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Diz isso de ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Replicou Pilatos: Sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui.
Perguntou Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dissestes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou a falar com os judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É vosso costume, porém, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Queres que vos solte o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: Este não! Mas Barrabás! Ora! Solte Barrabás! E Barrabás era um assaltante.